Quando tu começa a fazer o trabalho com terapia do esquema e até na formação mesmo, e começa a dar aula em terapia do esquema, como é que tu percebeu a receptividade da abordagem por outros terapeutas aqui no Brasil? Como é que foi isso? Porque hoje a gente vê muito uma deturpação, e vou colocar as palavras, as pessoas deturpam o que, que é prática baseada em evidências, porque as pessoas, de novo, é muito fácil tu ler, é o que tem em evidência, a melhor evidência, de novo, é uma tomada de decisão clínica baseada nas melhores evidências, na perícia Na clínica, expertise. e que entra essa questão da perícia clínica, e nas idiosincrasias, ou seja, na subjetividade de cada pessoa. A gente teve até o podcast com o Jean, que ele explicou muito bem isso. Mas como que tu viu a receptividade da terapia do esquema por outros terapeutas? Eu acho que a primeira coisa, assim, falando na questão da seriedade e do compromisso com a qualidade mesmo, né? A primeira coisa é, embora eu, mais algumas pessoas, de forma autodidática, já tivesse estudado bastante a terapia do esquema e, de certa maneira, já começasse a aplicar alguns desses fundamentos na sua prática clínica, eu achei fundamental ir beber no berço, né? Então, fui o primeiro brasileiro a fazer a formação lá com o Young, com a Wendy B. Harry, onde muitas coisas que eu tinha entendido não eram exatamente daquela forma, então algumas questões foram muito solidificadas e a partir disso uma parceria com eles também no sentido de poder realmente fazer as trocas e ver se o que estava sendo feito era bom e ver quais eram os critérios que eles e já a Sociedade Internacional de Terapia do Esquema tinham. Então, a gente tentou trazer isso e acho que com êxito a Weiner conseguiu trazer isso para o Brasil e já tinha uma demanda muito grande. Por quê? Porque no tratamento de transtornos de personalidade, a E terapia. nessa época já era o quê? 2008, 2009, 2010? Isso já era 2008, 2010. Então até mesmo a própria acessibilidade à informação também já tinha Já estava bem melhor em termos de exponencialidade, tipo, de muito crescimento. exponencial, né? Em Mas. relação a 92, Não, nem se comparava. sim. Por exemplo, quando eu estava nos anos 90, eu fui um dos primeiros aqui na PUC, junto com o meu orientador, que tinha vindo da Bélgica, a utilizar a internet para fazer correio, né? Ou seja, se O falava e-mail mesmo. o e-mail, né? Que não existia. Então, assim, isso era uma novidade. E falar o mesmo. Sincronamente com outra pessoa no mundo era Não, extraordinário. é muito louco. E essa velocidade muito grande, e assim, e depois de 2010 a velocidade foi outra. E é muito louco tu olhar isso com um distanciamento histórico te escutando, porque quando tu fala dessas questões, eu tenho certeza que muita gente em casa tá pensando, que loucura, porque se eu quiser aprender sobre terapia do esquema, eu não preciso nem pagar um curso. Boto no YouTube, terapia do esquema, vai ter muita gente falando isso. E conteúdo de qualidade. Exatamente. Então é muito louco da gente pensar e conseguir fazer esse distanciamento histórico e poder ver como que alguns passos precisaram ser galgados e forjados mesmo Exato. para a gente poder estar onde a gente está hoje. Mas te Né? interrompi, desculpa. Não. E acho que é exatamente essa a questão. Só que qual é uma grande preocupação também, né, Leonardo? Assim, quando a gente pensa numa formação em psicoterapia, material tu tem aos montes e de excelente qualidade, mas ser um psicoterapeuta, aplicar o conhecimento é uma outra instância. A gente sabe que são processos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem diferentes. Então, hoje nós temos um boom de cursos online, são ótimos, mas tem que se ter muito cuidado, porque só online, só aula teórica, não vai te ensinar a ser um psicoterapeuta. Tu vai ter que ver gente fazendo, tu vai ter que fazer, e isso tem uma série de cuidados, que exatamente esse gerenciamento por algumas instituições, ou preceitos, ou parâmetros mínimos necessários são apresentados. E isso às vezes no Brasil falta. Então, isso é o que eu vejo às vezes como um problema, porque senão é aquela história. É um mercado, todo mundo entra, só que daqui a pouco não estão entregando o que realmente deveriam entregar. A agenda oculta, talvez, de alguns desses cursos não seja o ideal. Sim, e daí vem aquela questão até da gente poder pensar quando terapeutas numa prática deliberada, que isso na verdade nada mais é do que aprender os processos da aplicação de certas intervenções. Então, muito legal também pensar nisso. E daí a Isso, receptividade. a receptividade alta, por quê?
muita gente querendo recursos para trabalhar com transtornos de personalidade, que como tu sabe, é um transtorno que cresce muito, de uma maneira muito significativa, e principalmente... É uma demanda que, se a gente for parar para pensar, a comorbidade com transtornos de eixo 1, né, que não existe mais o eixo 1, ou seja, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, é bem grande e sempre houveram esses transtornos, né? E na verdade, além disso, outro aspecto importante é que se viu que muito da refratariedade, da dificuldade em tratar outros transtornos, não eram por causa dos outros transtornos, mas era pela comorbidade com ou transtornos de personalidade ou traços de personalidade. E a identificação e o tratamento, e englobar isso na estratégia terapêutica se fazia muito importante, e é o que a terapia do esquema, em especial a terapia cognitivo-comportamental como um todo, em especial a terapia do esquema, tinha. Então foi uma receptividade muito grande. Além do que, como a terapia do esquema ela bebe de várias fontes, então ela tem Tem a contribuição. base bem integrativa mesmo. Ela é uma terapia integrativa, ela bebe da psicanálise, ela bebe da teoria do apego, ela bebe da Gestalt, do psicodrama, das TCCs, da psicologia interpessoal. Então, o que que acontece? Outros terapeutas de abordagens distintas também viram ali um recurso terapêutico muito rico e também uma explicação para algumas coisas que às vezes não ficavam totalmente claras na sua própria teoria. Então, uma das coisas, uma das vivências muito ricas que eu vejo, tu talvez não vivencie mais tanto isso nos cursos de especialização e formação, mas eu via, eram pessoas de linhas completamente diferentes da TCC procurando aquele recurso, né? E fascinados com a possibilidade de ter um arsenal de intervenções, de técnicas que eram impensados para eles antes. Não, muito legal a gente pensar nisso e ver como a terapia do esquema ela cresce bom, a gente consegue ver isso no mundo como um todo, até mesmo mais ensaios clínicos saindo, mais revisões sistemáticas saindo também, a própria divulgação de material de qualidade em terapia do esquema. E o crescimento nos berços dos profissionais, ou seja, nas faculdades de medicina, nas faculdades de psicologia. E como isso tem de novo, é uma tendência interessante da gente pensar, até mesmo quando a gente vê que ela também entra meio que em contextual, cognitivo, ela não se define tão bem. É uma É o terapia de 2,5, né? É. Fica na segunda onda e na terceira. Ele fica meio pipocando e depende muito. Mas se a gente for ver, muitos dos processos da terapia do esquema, a gente consegue ver também em outras abordagens de terceira geração, e isso vai... O fenômeno psicológico é o mesmo. Na verdade, o que ocorre é que cada teoria dá uma luz e nomeia, dá uma ênfase para justificar aquele fenômeno de maneira diferenciada. E um método de trabalho um pouco diferente. Né?